Vou fazer uma pequena revisão, tem alguns visitantes aqui que estão visitando pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, bom ter vocês aqui. A gente está fazendo uma série expositiva nesse livro. E hoje, a gente, depois de ter visto o fenômeno extraordinário que aconteceu lá no dia de Pentecostes, né, quando o Espírito Santo foi derramado na igreja, quando os homens, né, que estavam ali, pelo menos 120 pessoas, junto com os 12 apóstolos, começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes concedia que falassem. A gente viu isso no domingo passado, um som impetuoso, um vento extraordinário, línguas como de fogo que caíram sobre eles. A gente explicou um pouco do que é isso. Agora, nesse ambiente, nesse momento, nesse mover do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, então, vai se levantar e vai fazer um sermão. E a pergunta que a gente deve fazer ao texto é: o que é que o apóstolo Pedro faria diante daquela cena, diante daquela imagem, diante de tudo aquilo que aconteceu? Os versículos que eu vou tratar hoje começam no versículo 14 e vai até o 41. Eu não vou ler todo agora, eu vou ler à medida que a gente for pregando, mas eu quero ler os 2 primeiros versículos e depois o finalzinho do texto para ver o resultado do sermão de Pedro. Então, versículos 14 e 15 dizem assim: então se levantou Pedro. Esse então aí está linkando ao que a gente viu domingo passado, né? Depois do povo dizer: rapaz, esse povo está embriagado. Só pode. Eles chegaram, não estão entendendo nada que está acontecendo. As pessoas das outras nações ali estavam ouvindo nas suas próprias línguas, mas o povo que estava em Jerusalém não estava entendendo. E aí Pedro não permite que eles não continuem entendendo. Pedro entende que aquilo que estava acontecendo era para compreensão geral. Então Pedro se levanta junto com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a 3ª hora do dia. A gente vai ver que hora é essa daqui a pouco. E lá no final do texto ele termina o sermão, versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, ó casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E veja o finalzinho do texto: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para tantos quantos ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que um momento extraordinário na vida da igreja. Vamos orar e pedir então a orientação de Deus. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor, com o mesmo Espírito que foi derramado ali no dia de Pentecostes, possa atuar aqui nessa manhã. Que nós possamos ouvir a tua palavra, Senhor Deus, pregada pelo teu apóstolo Pedro, pregada pelo servo do Senhor, com tanta história com o Senhor. E nós te pedimos que possamos seguir o mesmo padrão aqui. O que significa, Senhor Deus, um sermão cheio do Espírito Santo? O que significa uma igreja cheia do Espírito Santo, como a gente vê aqui no livro de Atos? E por favor, Senhor Deus, faz de nós uma igreja assim. Derrama o teu Espírito sobre nós, para que nós conheçamos a grandeza, a profundidade, a largura e a altura do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para que aqui no nosso meio, Senhor Deus, com gente tão diferente uns dos outros, com gente com histórias distintas, com famílias diferentes, com backgrounds diferentes, mas que aqui se juntam e se unem com o mesmo propósito. E o propósito do Senhor Deus é um só: é adorar o teu nome e é ouvir a tua voz. A única coisa que nós te pedimos agora, Senhor Deus, é que se cale toda a boca e que todo mundo possa ser cativo diante do Senhor.
mas especialmente aqui entre nós. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor destrua corações de pedras para colocar no lugar corações de carne. E que o Senhor, quebrantado, como a gente cantou aqui que queria ser, quebranta-me, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que todos nós tenhamos de fato o coração aberto para receber nessa manhã a palavra do Senhor. Por isso nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Então muita coisa já tinha acontecido aqui e ainda era 9 horas da manhã. Então, aqueles que reclamam da horário do culto, eu queria que vocês olhassem aqui o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, 9 horas da manhã, as pessoas perguntam e aquilo já está acontecendo. A terceira hora do dia, os judeus começavam a contar a partir das 6 da manhã. Então, a terceira hora era por volta de 9 da manhã. E o que era que já tinha acontecido? Um sonho impetuoso, como a gente viu. As pessoas da cidade se acordaram. Disseram, rapaz, o que é que está acontecendo ali naquele lugar? A gente viu que o texto não diz exatamente qual era o lugar. Podia ser o templo, podia ser o cenáculo, podia ser uma casa. Certamente não um restaurante. Mas onde quer que eles estivessem, onde quer que o povo de Deus estivesse ali reunido, a multidão da cidade afluiu para lá. Algo extraordinário. A gente não está esperando que isso aconteça hoje. Pelo menos ninguém ouviu esse som aqui. Né? Nem todo despertador tocou hoje de manhã. Mas o fato é que a gente viu isso. E quando eles chegaram lá, o que foi que eles encontraram? Eles encontraram línguas como de fogo vindo do céu e repousando sobre cada um deles. Se eram 120 línguas ou 12, a gente também não sabe, mas o fato é que em algumas daquelas pessoas, muito possivelmente dos apóstolos, estavam ali línguas como de fogo. E esses homens começam a vir. E porque era dia de Pentecostes, a cidade estava recheada de gente religiosa. De gente religiosa de todas as nações debaixo do sol. E a gente viu a lista domingo passado. Partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, gente de todo canto. E eles então se chegam e, evidentemente, eles não entendiam a língua que estava sendo falada ali. Então o Espírito Santo faz um milagre e aqueles apóstolos então começam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E eles falam sobre o quê? O texto diz, sobre as grandezas de Deus. E as pessoas estão dizendo, caramba, a gente está ouvindo eles, olha só, a gente é de todos esses lugares. E de repente, o pessoal de Jerusalém também começa a chegar, o pessoal que mora ali começa a chegar. E é exatamente aí que Pedro vai entrar em cena agora. Porque enquanto cada um estava falando numa língua diferente, o pessoal que chegou, ele não estava entendendo. Cada um falando um negócio, um falando em aramaico, outro falando em persa, outro falando em mesopotâmio. Não sei nem se essas línguas existem, mas o fato é que eram as línguas daqueles povos. E de repente o povo chega e diz, esse povo está completamente embriagado para ir. Ok, 9 horas da manhã, aí Pedro se levanta para explicar. Por quê? Veja que coisa impressionante, irmãos. O dom de línguas, a gente viu isso domingo passado, ele foi dado não para a não compreensão, mas para a compreensão. Para que as pessoas que em Babel foram confundidas, agora sejam levadas a entender as grandezas de Deus. E dessa forma, então, o apóstolo Pedro não ia permitir que as pessoas de Jerusalém ficassem sem entender, porque as outras estavam entendendo. E é por isso que ele se levanta para fazer esse sermão. Então, ele começa dizendo assim, versículos 14 e 15 foi os que eu li. Pedro se levanta com os 11 e erguendo a sua voz advertiu nesses termos, varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês viram. E agora ele vai começar o sermão e a gente vai ver isso em 2 pontos. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: o que vocês imaginariam? Esqueçam que vocês já leram esse sermão. Esqueçam que vocês já têm algum conhecimento desse sermão. Mas o que vocês imaginariam que um homem, um líder espiritual, um pastor, um presbítero, Pedro chama assim de presbítero, um apóstolo, ele falaria diante de tudo aquilo que aconteceu? Diante das línguas de fogo, diante do dom de línguas, diante de um som impetuoso. Agora vamos voltar um pouquinho mais para trás. Quem estava falando ali era Pedro. E quem era Pedro? Pedro era um cara que tinha, nos 3 últimos anos dele,
Uma experiência que certamente nenhum de nós tem aqui. Ele estava lá pescando seu peixinho com seu pai. Aí de repente chega aquele homem e diz: ei, deixa tudo isso para lá, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. E de fato Pedro deixa tudo e sai. Ele podia dizer: ó, a minha história é a seguinte, eu deixei tudo para trás para seguir esse homem. E o que foi que ele viu durante esses 3 anos? Ele podia falar sobre essas coisas, coisas extraordinárias. Ele viu nada mais, nada menos do que um homem que estava dormindo, o barco quase indo a pique, e esse cara se levanta, esse é o Jesus, é aquele que ele está falando, amigo dele, e com 2 palavras ele consegue acalmar o mar e parar o vento. Coisas extraordinárias, coisas fantásticas. Pedro viu curas, Pedro começou a ver cegos verem, paralíticos correrem. Pedro viu coisas fantásticas. Aliás, 2 experiências para mim seriam extremamente marcantes na vida de Pedro. Uma delas foi que, num outro momento no mar, Jesus estava andando por sobre as águas e Pedro disse: eu quero ir também. Né? E de repente, Jesus chama Pedro e diz: venha, comigo você pode andar por sobre as águas. E por algum tempo ele de fato anda por sobre as águas. Você já pode imaginar um negócio desse? Pedro teve essa experiência. Mas uma outra experiência extraordinária que ele teve com Tiago e João foi no Monte da Transfiguração. Ele vai lá e de repente ele vê o seu amigo Jesus transfigurado, conversando com Moisés e com Elias, homens que já tinham sido mortos tanto tempo atrás. Meus irmãos, eu acredito que qualquer pastor que se preze hoje em dia iria falar sobre essas coisas e sobre essas coisas extraordinárias que aconteceram com ele. Principalmente por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Mas a gente vai perceber que Pedro não faz isso. Pedro não toca sequer nesses assuntos. E ele vai focar em 2 coisas aqui. E precisamente cheio do Espírito Santo, ele vai nos fazer entender que são essas 2 coisas aqui que nós precisamos também para sermos cheios do Espírito Santo. E que coisas são essas? Ele vai focar nas Escrituras. Ele vai focar na palavra de Deus. Na verdade, quando mais na frente, 14 anos depois, ele escreve uma carta para o pessoal da dispersão. E ele tem que escrever sobre uma experiência que aconteceu com ele lá na Transfiguração. Ele não diz isso: olha, aconteceu isso comigo, me respeitem. Ele diz: não, aquilo aconteceu para que se cumprisse a palavra profética, como uma candeia que brilha no escuro. Ele de fato disse isso. Ele de fato, a transfiguração de fato aconteceu para que vocês acreditem nas Escrituras, na palavra de Deus. Porque nunca nenhuma revelação foi dada por vontade humana, mas homens santos, separados pelo Espírito Santo, escreveram a vontade de Deus. É disso que nós precisamos. E a gente vai entender aqui então um sermão cheio das Escrituras, cheios da palavra de Deus. Veja aí, nos versículos 16 a 21, se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ajudar muito na compreensão. Versículos 16 a 21, ele vai citar literalmente a profecia de Joel. Ele está dizendo: olha, o que está acontecendo aqui já foi profetizado no Antigo Testamento. Joel capítulo 2, versículos 28 a 30. Mas o texto é de Atos 2,16, diz assim: mas o que ocorre, o que está acontecendo, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, a gente vai ver o que é isso, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente tem aqui o primeiro texto das Escrituras que Pedro traz. O que está acontecendo aqui? Povo de Jerusalém, entendo. Vocês não estão entendendo o que eles estão falando, mas eles estão ouvindo as grandezas de Deus. Agora, o que está com isso que vocês estão vendo e ouvindo já foi profetizado nas Escrituras. A Bíblia já falou sobre isso. A expressão últimos dias aqui então precisa ser conhecida e compreendida, né? Porque sempre que a gente ouve últimos dias, a gente pensa em escatologia. A gente pensa quando Jesus for voltar.
Será que a gente já está vivendo os últimos dias? E tem muita gente com essas dúvidas na cabeça. Tem muita gente que não consegue entender, será que isso é sinal disso ou sinal daquilo? O fato, queridos, é que Pedro, rapidamente, muito diretamente, ele está aplicando essa expressão, enfaticamente dizendo, o que está acontecendo é isso aqui. Esses são os últimos dias. Se referindo ao dia de Pentecostes e àquela época em que eles estavam vivendo. Últimos dias de que ele estava citando a antiga aliança, o Antigo Testamento. Então eram os últimos dias da antiga aliança, o novo estava sendo estabelecido. Algo extraordinário, algo bonito, algo que faria toda a diferença. No Antigo Testamento o culto era diferente. A gente não poderia estar aqui cultuando a Deus. No Antigo Testamento a gente tinha que fazer o que eles fizeram aqui. A gente tinha que rumar até Jerusalém. Para que lá em Jerusalém, talvez uma vez por ano, os mais ricos podiam ir 2. Mas talvez uma vez por ano a gente pudesse sacrificar, levar o cordeiro para o sacrifício. Quando Jesus morre, isso é rasgado, o véu é rasgado de alto a baixo, isso não é mais necessário. Agora Deus, Ele acha adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se você está aqui nessa manhã, querido, em espírito e em verdade, você é o adorador que Deus está buscando. Você é aquele que Deus está querendo ter intimidade, relação. Se você não está aqui em espírito e em verdade, se há algum outro motivo por estar aqui, que o Espírito Santo da verdade possa quebrantar o seu coração, para que você possa se entregar a Ele ainda hoje. Mas essa expressão, os últimos dias, tão mal compreendida, é trazida aqui. E Joel apontou, queridos, para aquele período, dizendo que toda a carne, essa expressão está aí no texto, o Espírito se derramaria sobre toda a carne. E o que é que isso significa? O texto já explicou. Até esse momento, o que era que você via no povo da aliança? Você via apenas um povo, que era o povo judeu. Mas aqui, mais uma vez, a promessa que foi feita para Abraão está sendo cumprida. Porque gente de toda tribo, de toda língua e de toda raça, gente de toda carne, está recebendo as grandezas de Deus. E mais especificamente, a promessa que Pedro vai falar no final desse texto, que era simbolizada na circuncisão do Antigo Testamento. Homens, judeus. Agora ele está dizendo, olha, isso está se espalhando. O que está acontecendo hoje e a partir de agora é para os vossos filhos e para as vossas filhas. É para os vossos velhos e para os vossos jovens. Até sobre os meus servos e minhas servas, diz o texto. Até sobre aqueles que não são livres, são escravos. Eles vão poder, de uma forma extraordinária, fazer parte desse povo livre. Desse povo que é libertado pelo Evangelho de Cristo. Na verdade, toda a citação de Joel também, ela se conecta a um sermão que Jesus fez em Mateus 24. Quando ele usa essa expressão, o sol não vai apagar a sua luz, a lua não vai dar a sua claridade. E tudo aquilo, querido, naquele período de tempo, vai acontecer durante o livro de Atos, até que a palavra de Jesus se cumpra com a destruição do templo de Jerusalém. Tudo vai acontecer ali. Algo extraordinário. Mas depois de falar sobre Joel, o apóstolo Pedro cita nada menos do que 4 salmos de Davi aqui. Ele aponta para as Escrituras. Ele aponta para a Bíblia. Ele está dizendo, olha, não apenas observe os profetas, mas veja os salmos, nos versículos 25 a 28, pode ver aí no texto. Ele cita o Salmo 16, versículos 8 a 11. Ele diz assim, porque a respeito dele, de Jesus, a gente vai ver daqui a pouco, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então ele cita esse salmo, a gente vai ver a aplicação desse salmo daqui a pouco, mas grave especificamente essa expressão. Davi estava escrevendo na primeira pessoa, e ele está dizendo assim, não permitirás que o meu corpo veja corrupção, não deixarás a minha alma na morte. Ora, Davi morreu ou não morreu? Davi morreu. Então acerca de quem ele estava falando, a gente vai ver daqui a pouco. Depois no versículo 30,
E é interessante, no versículo 30 ele cita 2 salmos, o Salmo 89 e o Salmo 132. Sendo, pois, profeta Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Onde foram essas promessas? Nesses salmos citados aqui. O filho de Davi estava para vir. Então Davi, Pedro está dizendo, olha, o que está acontecendo aqui é o cumprimento. Judeus, vocês precisam entender o que está acontecendo. Não fiquem chateados de que outras nações agora estão ouvindo as grandezas de Deus. Muito pelo contrário. Isso é cumprimento das profecias. Isso é cumprimento das Escrituras. E por fim ainda, os versículos 34 e 35 trazem o Salmo 110, salmo que foi lido aqui no início desse culto por Tiago. Porque Davi não subiu aos céus, versículo 34 aqui. Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado de teus pés. E aqui esse salmo dá um nó na cabeça de todo judeu. Porque via de regra, como é o relacionamento entre pai e filho? Para o judeu, o pai tem que ser honrado pelo filho. O pai tem que ser honrado pelo filho. Mas aqui Davi está invertendo. É filho de Davi, mas é Davi que está honrando ele. Davi que está dizendo, ele é o meu Senhor, ele é o meu Kyrios. Então, tudo que estava acontecendo, tudo que estava sendo falado acerca das Escrituras, estava vindo para uma outra razão. Algo extremamente superior. Então, ao terminar citando esse salmo, na verdade, é o salmo mais citado da Bíblia, no Novo Testamento. Pedro cita 2 vezes, Paulo cita 2 vezes, Hebreus cita 2 vezes, e o próprio Jesus cita esse salmo, aplicando a si mesmo. Então, a primeira coisa que Pedro faz, queridos, num sermão cheio do Espírito Santo, não é falar acerca de si mesmo, não é falar acerca de visões extraordinárias, não é falar sequer acerca do grande momento que estava acontecendo ali, no dia de Pentecostes, mas é apontar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Mas essa Bíblia vai apontar para onde? E esse texto sagrado, ele vai falar sobre o quê? E esse é o segundo e último ponto do sermão. O apóstolo Pedro vai falar tudo isso e vai dizer, isso que vocês estão vendo e ouvindo, não tem nada a ver com a gente. Hoje a gente vive em dias, queridos, em que a teologia é centrada no homem, na pessoa. Tudo é acerca de você, como você é bonito, como você é importante para Deus, como você é o centro do universo. Como tudo tem que ser acerca de você, do homem, antropocentrismo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz, não é a nosso respeito. Apesar de eu ter toda essa história para contar, eu não vou falar acerca de mim e das minhas experiências, eu vou falar sobre Ele. Eu vou falar sobre Jesus. Eu vou falar sobre o nome e acima de todo nome. Então, não é apenas um sermão cheio do Espírito Santo centrado nas Escrituras, mas ele é também cristocêntrico. Ele é centrado na pessoa de Jesus. É por isso que a gente vai ler aqui as explicações que o apóstolo Pedro traz para cada um desses textos do Antigo Testamento que ele trouxe. Primeiro é o texto de Joel. O que está acontecendo? Que coisas extraordinárias, os nossos jovens, os nossos velhos, os nossos servos, tudo isso está acontecendo. Aí no versículo 22, Pedro diz assim, varões israelitas, veja, ele não está falando mais para as pessoas. Ele não está falando mais para aqueles que já haviam ouvido a grandeza de Deus. Ele agora está falando para o povo que estava entendendo o que ele estava dizendo. Cheio do Espírito Santo, ele explica, varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus, o Nazareno, ele explica, ele diz, vocês sabem quem ele é. O Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificado por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ele fosse retido por ela. Em poucas palavras aqui, Pedro tinha um poder de síntese que a gente está buscando. A gente chega lá. Ele tinha um poder de síntese extraordinário. E em poucas palavras ele está trazendo 3 coisas acerca do ministério de Jesus.
Ele está falando sobre sua vida. Ele é um varão aprovado por Deus. Vocês conhecem, vocês viram os milagres que ele fez. Vocês perceberam essa história. Ele não está falando de vocês aqui, mas do povo que estava ouvindo lá em Jerusalém, aqui em Atos 2. Eles tinham visto, eles tinham andado com Jesus. Vocês sabem quem é ele. Mas não apenas sobre a sua vida. Ele fala sobre a sua morte. Ele foi crucificado por mãos de iníquos. Deus tinha tudo isso em plano, mas vocês o mataram. Ele aponta não apenas para a morte de Cristo, mas para o pecado do povo. Vocês estavam ali gritando: crucificam, crucificam. Ele foi morto por vocês. Ele fala sobre a sua vida, ele fala sobre a sua morte, mas ele também fala sobre a sua ressurreição. Deus o ressuscitou dos mortos. E muitos que estão aqui viram o Cristo ressurreto. Nós somos testemunhas disso que aconteceu. Portanto, queridos, a primeira coisa que Pedro faz ao falar sobre Cristo é falar sobre a sua obra, sobre o seu ministério, sobre aquilo que ele fez na vida das pessoas. Depois ele continua no tema da ressurreição, quando aplica o Salmo 16. Veja aí, versículo 29. De novo, ele diz: irmãos, presta atenção. Esses vocativos, queridos, são importantes. Quando ele começa assim: ó, gente, irmãos, israelitas, escutem o que eu estou dizendo para vocês. Essa explicação é importante. Irmãos, seja-me permitido dizermos claramente a respeito de Davi. Qual era o Salmo? Era o Salmo 16. Nem foi deixado na morte, nem o meu corpo viu corrupção. Ora, claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, Davi era profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. O que é corrupção? A gente já pensa no governo, né? Não é esse tipo de corrupção que o texto está falando aqui. Corrupção é a podridão da carne. Lembra que quando, no quarto dia da morte de Lázaro, Jesus entrou lá e já estava fedendo, estava se corrompendo. O apóstolo Paulo usa essa expressão lá em 1 Coríntios 15, quando ele diz assim, que este corpo mortal vai se revestir de imortalidade, que este corpo corrupto vai se revestir de incorruptibilidade. Esse corpo que apodrece. A gente aqui tem pessoas que a gente conhece, pais, avós, que já morreram. O que foi que aconteceu com seus corpos? Apodreceram. Porque é isso que vai acontecer com essa carne mortal. Ela vai apodrecer, mas isso não poderia acontecer com o corpo de Cristo. Esse é o ponto do apóstolo Pedro aqui, ao citar o Salmo 16. Ele de fato ressuscitou antes que a corrupção. Ele não pôde ser deixado na morte. Ele é o autor da vida. Conquanto ele tenha morrido, o próprio Deus o ressuscitou, o ressurgiu. E os outros salmos foram citados para mostrar a continuação do ministério de Cristo. Pedro aplica aqui no versículo 32. A este Jesus que Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Ou seja, toda essa explicação do que está acontecendo aqui hoje, que vocês vieram para cá impressionados com o que aconteceu na cidade de Jerusalém, era acerca dele. E os dois últimos pontos, depois de falar do seu ministério, da sua vida, depois de falar da sua morte, da sua ressurreição, ele aqui fala da sua exaltação, da sua ascensão, que muitos ali tinham visto acontecer. E do fato de que, para mim e para vocês, ainda hoje, esse Jesus está trabalhando, porque ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Por quê? Por que ele precisa fazer isso? Porque a gente é muito besta. Porque a gente é muito pecador. Porque a gente faz muita besteira. Porque é muito possível que hoje de manhã ou mais tarde a gente vá se ver ou já se viu em pecado, em pensamentos impróprios, na clara expressão de que nós não conseguimos não pecar por conta da nossa carne. Mas nós sabemos que hoje esse Jesus Cristo está lá intercedendo por nós. Ele não apenas pagou o preço na sua morte, ele não apenas ressuscitou para a nossa justificação, mas ele está lá intercedendo por nós para a nossa santificação.
para que a gente possa e deseje cada vez mais estar perto dele. Um sermão cheio do Espírito Santo. É um sermão que não aponta sequer para o Espírito Santo. Um sermão cheio do Espírito Santo é um sermão que aponta para Jesus Cristo, para o nome acima de todo nome. Por isso, no versículo 36, ele arremata, ele finaliza dizendo isso: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, Kyrios, Senhor sobre todo o mundo, sobre todo o universo. De fato, ele falou da sua humilhação, da sua morte. E o apóstolo Paulo traz isso de uma forma tão bonita em Filipenses capítulo 2, quando ele diz assim que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, e assumindo a figura de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que, veja a mudança, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido, se você está aqui por qualquer outro motivo que não seja Jesus Cristo, você está perdendo seu tempo aqui. Se a sua vida é vivida por qualquer outro motivo, por qualquer outra razão, que não seja o nome de Jesus, eu conclamo você em nome do Espírito Santo de Deus, imbuído da palavra de Deus, que você possa rever os seus conceitos de vida. Que você possa entender que essa vida vivida por qualquer outro motivo, ela não tem graça, ela não tem significância, ela não tem sentido, porque ela tem um fim em si mesma, e vai acabar, e vai se corromper, e vai apodrecer. Mas em nome de Cristo tudo ganha uma nova dimensão, tudo ganha uma nova esperança, tudo ganha uma nova vida. Por quê? Porque é aquilo que aconteceu com Ele. Ele ressuscitou, é aquilo que Ele promete para nós, naquele grande e extraordinário dia. Queridos, o Espírito Santo, como eu disse, não aponta para si mesmo. Ele não foca nos sinais, mas ele explica com base na palavra, apontando para um único nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Se você pensa que você pode ser salvo porque você é bom, se você pensa que você pode ser salvo porque você cumpre as suas obrigações, porque você paga os seus impostos, porque você cumpre os mandamentos de Deus, porque você é alguém que as outras pessoas aplaudem, queridos, isso não vai levar você para canto nenhum. Todos nós somos pecadores, carentes, necessitados, e precisamos do nome dele e do nome dele apenas. Esse é o sermão que o apóstolo Pedro traz. Esse é o foco do apóstolo Pedro quando ele está absolutamente cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ele não aponta para outra coisa, senão para Cristo. E qual a conclusão disso? Qual é o resultado de um sermão cheio do Espírito Santo? O que é que a palavra de Deus pode causar na vida das pessoas? E a resposta está aí no versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Tá, a gente entendeu. A gente compreendeu a explicação, a gente entendeu a explicação do texto. A gente entendeu que ele aponta para Cristo. Mas aplica para a gente. O que é que isso significa? Por onde é que a gente vai com essa informação? Eu estou aqui sentado nesse restaurante, mas a minha família está destroçada. Mas a minha alma não sabe, não entende o que está acontecendo. Os meus filhos não estão me obedecendo. A minha esposa não está fazendo aquilo que eu gostaria que ela fizesse. O meu marido está sendo muito ruim e rude comigo. Os meus negócios estão se acabando. O que é que a gente faz com essa informação? E queridos, o desejo do nosso coração é que esse sempre seja o sentimento quando a gente ouve a palavra de Deus. É que a gente se abra como esse povo se abriu, dizendo: fala com a gente. Diz para nós, Senhor, o que é que o Senhor deseja de nós. Qual é o objetivo do Senhor em trazer essa mensagem? Como viver, o que fazer, para onde ir? Imediatamente o apóstolo Pedro traz a resposta, aí no versículo 38. Mais uma vez, queridos,
Vejam só. Eu imagino que isso seria uma oportunidade extraordinária para uma igreja que estava começando, e era o que estava acontecendo aqui no dia de Pentecostes, para Pedro dizer: vocês têm que ir para a igreja, vocês têm que chegar cedo, vocês têm que dar o dízimo, hein? Ó, importante. Era a hora de Pedro dizer tudo que ele queria que acontecesse com a igreja. O ministério dele era que estava em jogo ali. Mas Pedro começa com uma palavra. Vocês querem saber o que vocês precisam fazer? Vocês querem mesmo saber o que é que o Espírito Santo está dizendo para vocês em nome de Cristo e a reboque das Escrituras? Arrependei-vos. Palavra forte. É uma palavra que não vem a nosso favor, que não vem afagar o nosso ego. É uma palavra que não vem fazer coceiras nos nossos ouvidos. É uma palavra que desnuda o nosso caráter, que desnuda o nosso ser. É uma palavra que nos coloca na frente do espelho. É uma palavra que faz com que eu entenda o quão desgraçado, o quão depravado, o quão pecador eu sou. Mas você também. E por melhor que você pense ser, o seu maior ato de justiça diante de Deus, diz Isaías, não passa de trapos de imundície. Arrependam-se. Por que você não está vivendo como você deveria viver? Você conhece as Escrituras. Muitos aqui conhecem os mandamentos de Deus. Muitos aqui sabem o que devem fazer. Mas por que não fazem? E mais uma vez eu estou falando diante de um espelho. Eu estou falando porque eu mesmo preciso ouvir essas palavras de arrependimento diariamente. Arrependam-se. Mudança de mente. Ah, queridos, o Evangelho não vai permitir que você continue vivendo do mesmo jeito. A gente quer sempre as coisas boas, as nuances, aquilo que nós julgamos como ser aquilo que vai ser importante para nós. Mas a gente quer continuar com os nossos pecadinhos. A gente quer continuar com as nossas pequenas ideias de como viver. Que mesa linda. Que coisa extraordinária poder ver jovens sendo focados e moldados nas Escrituras e no poder do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo, queridos, não é o quanto a gente consegue enrolar a nossa língua. O poder do Espírito Santo não é quantos pulos eu consigo dar na hora da oração. O poder do Espírito Santo é como você consegue viver a sua vida de forma íntegra do Evangelho de Cristo. É como você pode ter amor pelas pessoas. É como você pode ter paciência, misericórdia. É como você pode viver aquilo que o Senhor Jesus trouxe para nós no dia a dia. Isso sim é o poder do Espírito Santo. Arrependei-vos. E esse é um chamado que o Espírito Santo traz nessa manhã. Como quer que você esteja vivendo a sua vida, traga tudo aos pés de Cristo. Mude os seus hábitos. Mude o seu pensamento. Arrependimento, na verdade, é isso. É metanoia, mudança de mente. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E, veja o tempo do verbo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, o extraordinário já tinha acontecido. O dom de línguas já tinha acontecido. Eles estavam presentes em tudo aquilo ali. Mas nada daquilo foi suficiente para o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo vai vir quando houver arrependimento e fé na pessoa do nosso Salvador. Pedro então aponta para a aliança de Deus, versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para que todos ainda estão longe, isto é, para quantos o nosso Senhor Deus chamar. Eu não sei se isso toca o seu coração como toca o meu, querido. Mas o apóstolo Pedro estava falando de mim e de vocês. O apóstolo Pedro estava olhando para aquela geração e está dizendo: olha, essa promessa extraordinária é para vocês. É para os filhos de vocês. Mas é também para aqueles que estão longe. Para tantos quantos nesse mundo e nessa história o Senhor nosso Deus chamar. Se você foi chamado por Deus, querido. Se você for chamado por Deus, a promessa é para você. A promessa do dom do Espírito Santo.
não é para um momento de transe especial, é para a sua vida, é para o seu dia a dia, é para o seu relacionamento, é para a criação dos seus filhos, é para o seu lazer, é para as suas prioridades. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Versículo 40. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja que coisa extraordinária. Era dia de Pentecostes. E a gente viu domingo passado que o Pentecostes celebrava a ceifa. Era o final da colheita. E que ceifa extraordinária que Pedro está experimentando ali. Lembra que Jesus Cristo disse para ele lá em Samaria: olhe para cima, os campos estão branquejando, preguem a palavra, vivam a vida comum, vivam de forma digna desse evangelho. E 3.000 pessoas ali, nesse momento extraordinário, aceitam e vêm até Cristo Jesus. Queridos, os campos continuam branquejando. A cidade de Orlando, de Tampa, onde quer que você viva, continua cheia de gente que está carente de ouvir a simplicidade do Evangelho de Cristo. Gente que está sendo enganada com mensagem falsa, egocêntrica, o massagear do seu coração. Gente que está precisando simplesmente de ouvir que há esperança, que há um Deus, que há salvação, que há a possibilidade de, independentemente do que está acontecendo na sua vida, ela ser transformada para a glória do Senhor. E a gente tem essa mensagem, a gente tem esse evangelho, os campos continuam branquejando, que nós possamos entender que há uma ceifa a ser feita, há uma colheita. Que pescaria extraordinária! No início do ministério desse homem, Pedro disse: venha e eu lhe farei pescador de homens. Agora 3.000 pessoas estão vindo. Por quê? Porque o Espírito Santo usou aquele homem para pregar acerca de si, acerca de coisas extraordinárias, não, mas apontar para as Escrituras e para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mais extraordinário aqui, perceba? Não foram os ventos, não foram as línguas, não foram fogo. O mais extraordinário aqui é que gente pecadora como eu e vocês estava agora se derramando diante do Senhor, dizendo: é de ti que eu preciso, Senhor. É de ti que eu preciso. E que a nossa igreja seja conhecida precisamente por ser uma igreja onde as pessoas declaram a necessidade que elas têm de Jesus Cristo. Onde as pessoas reconhecem os seus pecados. Onde as pessoas entendem que chegam aqui absolutamente quebrantadas e quebradas. E é só Cristo que pode fazer alguma coisa por elas. Não é esse pastor, certamente. Não é essa igreja, não é essa comunhão. Tudo isso é maravilhoso. É gostoso demais. Mas se a gente depender dessas coisas, a gente só vai usufruir delas. Mas se a gente depender de Cristo, a gente vai usufruir delas de uma forma muito mais significativa. Porque é de uma forma eterna. Gente como a gente, sendo transformada e sendo atingida pela pregação do Evangelho. Essa é a proposta do livro de Atos. Essa é a proposta da igreja que se inicia aqui no dia de Pentecostes. Essa é a proposta dessa igreja. E eu queria conclamar você a fazer parte dessa igreja, não como alguém que simplesmente vem para receber alguma coisa, mas como alguém que entende que precisa de transformação. Para que você possa se juntar com esse pastor pecador, e com essas famílias pecadoras, e com essas famílias que batem cabeça, para que a gente possa se ajudar mutuamente, e cumprir cada um dos mandamentos do Novo Testamento, que vai dizer: confortai-vos mutuamente, pastoreai-vos mutuamente, confessai uns aos outros os vossos pecados. Que a gente possa entender, queridos, a glória de que o centro não pertence a nós, mas pertence a Ele, e a Ele somente. Que a gente possa
se derramar diante do Senhor. E que o Espírito Santo da promessa possa fazer diferença nos nossos corações, nas nossas vidas e nas nossas famílias. Ao cantar essa última música, a gente vai agora ter a oportunidade também de poder trazer diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E fiquem à vontade para fazê-lo. Mas vamos focar na letra daquilo que nós vamos cantar. Vamos consagrar a nossa vida e a nossa história, a nossa família, ao Rei dos Reis. Vamos ficar de pé? Lá atrás. Lá atrás.